responsabilidade aqui hoje, trazer a palavra. Se trouxeram as suas Bíblias, por favor, abre. Se puder ficar de pé também. Amém. Se quiser ficar sentado, fica sentado. Fique à vontade. Juízes, capítulo 14, e versículo 5, 6. Versículo 6, 7 e 8. Juízes, capítulo 14, versículos 6, 7 e 8. Alguém achou? Diga amém. 2 acharam. Alguém achou? Diga amém. Graças a Deus. 40%. Diz assim a palavra do Senhor: então o Espírito do Senhor se apossou dele. Peraí, vamos ler o 5 primeiro. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de um leão bramando lhe saiu ao encontro. 5, agora 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possadamente que o fendeu de alto a baixo, como que fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai e nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Versículo 7. E desceu e falou àquela mulher que agradou os seus olhos. Versículo 8. E depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo de um leão morto. Eis que no corpo de um leão morto havia um enxame de abelhas com mel. Agora o último versículo. E tomou 9. E tomou nas suas mãos e fez-se andando e comendo eles, e foi-se ao seu pai e à sua mãe, e deu-lhe dele. Comeram, porém, deles e comeram, porém, não lhe deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Amém? Senhor, meu Deus, Pai amado, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, com essa responsabilidade de estar ministrando essa palavra. Que o Senhor possa, Senhor, falar aos corações daqueles que estão aqui presentes nesse ambiente, aqui na igreja. Que o Senhor possa falar também àqueles que estão conectados agora na internet, Pai. Que o Senhor possa falar, Pai amado, com aqueles que precisam ouvir essa palavra. Fique presente, Pai amado, aqui, que sem sua presença para nada serve isso aqui. Que o Senhor possa, Pai amado, falar primeiramente ao meu coração, como já tem falado, e falar também com a sua igreja, Pai amado. Fique presente em nosso meio. É o nome de Cristo, o seu Filho amado, que eu te peço. Amém. Irmãos, eu acredito que acho daqui da igreja e em qualquer lugar, desde que aqueles que se considerem cristão, a maioria já ouviu falar ou já leu na Bíblia a história deste homem chamado Sansão. Acredito? Quem já ouviu falar desse homem aí? Todo mundo, né? Sansão, embora sua história é curta, de apenas 3 capítulos na Bíblia, ele tem uma beleza em sua história, porque nos traz uma grande lição. Sansão, ele que já herdou essa lei, esse voto de nazereado desde antes do seu nascimento. Ele então já cresce trazendo nele uma grande expectativa naqueles que olhavam. Eu acredito que Sansão andava na sua terra, todo mundo que olhava para ele já imaginava: esse rapaz pode ser aquele que vai livrar o Israel da mão dos filisteus. Que a Bíblia diz que havia 40 anos já em que o Israel era cativo dos filisteus. Aí quando o povo só escuta a notícia de um homem que com a queixada de um jumento ele mata 1000 homens. Um homem que era forte, tinha uma força que fazia o Superman ficar com inveja. Um homem que tinha uma força tremenda, que ele chegava sozinho, destruía um exército inteiro. E automaticamente o povo de Israel, vendo isso acontecer, logo já criava dentro do povo uma expectativa tão grande, vendo aquele homem poderia ser um homem para livrá-lo. Mas a expectativa gerada sobre alguém, ela pode trazer 2 coisas. A primeira, a expectativa
em cima de uma pessoa, ela leva uma responsabilidade muito grande de quem você coloca essa expectativa. Ela pode gerar uma responsabilidade, mas também ela pode gerar em você uma grande decepção. Porque a pessoa que recebe, a pessoa que é espelho, a pessoa que é referência para outra, para uma grande coisa, ela tem sobre os seus ombros uma responsabilidade que nunca pode falhar. Porque da vida da pessoa depende de outras pessoas. Então a pessoa, o que ela faz, ela é notada. O que ela fala, ela é notada. O que ela age, ela é notada. E nós cristãos também, as pessoas olham para nós e esperam muita coisa da gente. E muitas vezes, em alguns momentos, essa pessoa se decepciona a saber que somos falhos também, cometemos pecados também, que temos que nos arrepender como qualquer um. Isso é a expectativa gerada. E Sansão, ele não era diferente de mim e nem é diferente de você. Embora ele já nascera com uma grande responsabilidade em seus ombros, ele era um ser humano como qualquer outro. E como dito feito, um dia, certa feita, Sansão conhece uma mulher, essa mulher era filisteia, e ele gostou dela, se agradou. Ele chega para os pais e chega assim para os pais: olha, eu gostei de uma moça e eu queria que vocês conhecessem. Mas da onde ela é? Ah, ela é lá das filhas dos filisteus. Eu acredito que para alguém de Israel, naquele momento, você querer seu filho se ver falando que quer casar com o inimigo, eu imagino a decepção no olhar dos pais de Sansão. E ele questiona, falando assim: olha só, não tinha nenhuma moça em Israel para você querer casar? Você vai querer casar logo com a filha de um inimigo? Aí o texto da Bíblia diz: mal sabia eles que era propósito de Deus naquilo, porque eles tinham que se turmar com o povo dos filisteus para destruí-lo. Porém, aí Sansão pega a sua mãe, pega o seu pai e vai levar de Israel até Tímina, uma cidade dos filisteus. E nesse trajeto, nesse caminho, quando Sansão então está levando a sua família, de repente a Bíblia fala que aparece um filho de leão, um leão, e ataca Sansão. Aí eu penso: coitado do leão, porque mal sabia o leão que o cara que ele estava atacando era um dos homens mais fortes do mundo. E não foi outra, e não deu de outro jeito. O leão foi esmagado, e a Bíblia fala que como se cortasse um cabrito, se fendesse um cabrito ao meio, Sansão mata o leão. E aquilo para ele é como se estivesse indo na rua, um cachorro te atacasse e você acabasse com ele. E olha que muita gente ainda morre por um cachorro. Mesmo assim, passando pela estrada, então, matando aquele leão, ele vai ao encontro daquela tal prometida, da mulher a qual ele desejou naquele momento. Os seus pais conhecem a moça então, e tem uma festividade, e logo após ele volta a Israel outra vez. Só que no mesmo caminho que ele foi o mesmo caminho que Sansão voltou. É aí que entra a mensagem que eu queria trazer aí para nossos corações essa tarde. Porque o mesmo caminho que ele foi é o mesmo caminho que ele voltou. E quando ele volta pelo mesmo caminho, alguns problemas aconteceram com Sansão que nos traz uma lição muito forte essa tarde. Porque, pensando bem, Sansão, ele volta do mesmo caminho e ele percebe que a Bíblia diz que ele aparta-se do caminho. Ele desviou do caminho. É como se o destino dele, dos filisteus até Israel, fosse um trajeto, e ele percebeu, por curiosidade, a desviar o seu caminho para ver que destino, o que acontecera com aquele leão que ele matou na ida. E ele agora quer voltar para ver como é que está aquele leão que ele matou. O leão, quando ele mata o leão, ele sela a sua vitória. Ele acaba com o problema. Ele acaba com o risco da sua vida. E agora, Sansão tem a curiosidade de querer saber o que aconteceu com esse leão. Muitas vezes acontece na nossa vida desse jeito. É dessa maneira.
Irmãos, se nós já vencemos as nossas lutas, se nós já vencemos as nossas tribulações, ou já vencemos aquilo, para que temos curiosidade de querer saber como é que está aquela vitória que você teve, como é que aconteceu, como é que está naquela situação? Se Deus já fez, se Deus nos fez vencer, para que nós temos a curiosidade de desviar o nosso caminho para ver como é que está o leão? Diz o ditado popular, pastor, que nós matamos um leão por dia, não é isso? Sempre é assim, né? Sempre é quando acabamos no final do dia, aí falamos assim, graças a Deus, mais um dia. Quem faz isso quando termina o dia? Graças a Deus, mais um dia. Não é isso? Porque o dia é difícil. Nosso dia é matar um leão por dia, em todos os sentidos. Era um trabalho. É você espiritualmente suportando as lutas, as perseguições. Nós matamos um leão por dia. Mas o caso de Sansão, ele matou o leão, mas ele decidiu voltar para ver como é que estava aquele cadáver. Aquele cadáver, como é que estava? Olha a curiosidade. E é triste, irmãos, quando desviamos nosso caminho. Eu quero te falar essa tarde, na autoridade da palavra do Senhor, falar ao seu coração, que o caminho que Deus separou para você perseguir, você não deve desviar dele. Eu não sei como é que está no seu coração essa tarde, eu não sei como é que está o seu destino essa tarde. Talvez pela quarentena você já passou pela sua mente em querer desviar do caminho que Deus fez, trajetou para você, mas eu quero te falar, permaneça nesse caminho, que esse caminho levará ao céu. Se você acredita, pelo amor de Deus, glorifica o Senhor essa tarde. E Sansão desvia do caminho. Quando ele desvia do caminho, ele olha para o cadáver, só que naquele momento tinha uma diferença, que aquele cadáver já não estava mais normal. Dentro daquele cadáver tinha formado um enxame, as abelhas haviam infestado o cadáver, Ângelo, e tinha formado ali mel naquilo ali, tinha formado dentro do cadáver mel. E todos nós que lê a Bíblia sabe que um anjo tinha ao nascer falado para Sansão, para os pais de Sansão, que ele não poderia fazer 3 coisas, como voto de nazireado. Se você ver número 6, você vai ver que todo mundo que é nazireu não pode, primeiro, beber nenhum tipo de bebida alcoólica. Depois, segundo, eles não podem chegar perto, pôr a mão, estar próximo de qualquer coisa contaminada, qualquer coisa morta. Terceiro, o nazireu não podia de maneira alguma cortar o cabelo. Mas como eu falei da responsabilidade, ele já nasceu com isso, com essa responsabilidade. Então a impressão que passa é que Sansão, ele está indo pelo fluxo, ele não está preocupado com isso, ele herdou uma responsabilidade. E naquele momento, então, o texto diz que Sansão pegou o mel, além de se alimentar, deu para os seus pais. Talvez Sansão, pastor, saiu cantando que a vitória dele teve um sabor de mel. Ali teve, não foi, pastor? Aquela vitória de Sansão teve realmente um sabor de mel. O leão estava morto, ele comeu o mel, ele criou o mel no leão e ele saiu comendo. Mas qual o problema disso? Ao fazer isso, ele teve uma desobediência muito grande. Talvez é dessa maneira que algumas pessoas, que nós nos debatemos nos dias de hoje. Porque se achamos tão assim, fortes espiritualmente, se achamos tão autossuficientes, que só porque vencemos aquilo, só porque venceu a droga, só porque venceu a perseguição, só porque venceu, nós achamos capaz de estar indo ver, de estar próximo, e achamos que nunca mais iremos cair naquela tentação. O leão estava morto, mas dentro do leão havia algo que poderia derrubar, e é assim a nossa vida. Talvez o que você venceu na sua vida já está vencido, o que você venceu está lá, não parece dar ameaça. E não, eu posso estar lá, eu aceitei Jesus, mas não larguei minha amizade.
Eu aceitei Jesus, mas eu não renunciei. Eu aceitei Jesus, eu larguei as drogas, eu larguei isso, mas eu ando com gente mal intencionada. Irmão, eu vou te falar, vai chegar uma hora que esse cadáver vai ter mel. Quem está entendendo aqui diz amém, irmãos? Amém? Vai chegar um momento que esse cadáver aí, ó, mas não tem problema não, eu terminei com ele, mas eu ainda de vez em quando entro no perfil do WhatsApp, no Facebook, para analisar como é que está a vida. Só que nessa pesquisada que você vai dar, você pode encontrar mel. Mas está morto. Irmão, a dureza, a maior tristeza, pastor, a pior tristeza para um ser humano é você perder uma vitória ganha. Olha só, que paradoxo. É você perder para quem você já ganhou. É você retroceder, irmãos. É você voltar de novo. Já viu aquelas pessoas que não conseguem se livrar de alguma coisa? Hein, João? Não consegue se livrar de um vício, não consegue se livrar daquilo, porque vence hoje e amanhã quer retornar com ar de eu já venci, eu já superei, eu já isso, aí vai lá e cai de novo. É a síndrome de Sansão. Irmãos, se você matou seu leão, irmão, segue o seu caminho, segue o seu destino, segue a sua trajetória. Não deixe criar dentro de nós a curiosidade para saber e voltar a ver de novo as nossas vitórias atrás. Mas, irmão, eu não posso então relembrar as vitórias que eu já tive, que Deus já me deu. Eu não posso testemunhar. Não é isso, irmão. Não é isso. Uma coisa é você lembrar dela, a outra coisa é você voltar para lá com seus pés para saber como é que está a situação naquele momento. É a mesma coisa você vencer uma batalha, um exército inteiro no campo e ir embora, depois voltar. Mas quando chega lá, pode encontrar alguém vivo que pode te matar. Eu sei que é complicado você entender isso, irmão, mas Deus está falando no coração de alguém aqui essa tarde. Deus está falando no coração de alguém aqui essa tarde que talvez já venceu batalhas, que está perdendo para elas de novo. Deus está falando com alguém aqui essa tarde que já passou por um problema e que agora, misteriosamente, esse problema está voltando para atormentar a sua vida. Talvez já venceu lutas aqui na sua vida que você já que de maneira alguma, de maneira ou outra, ela está voltando agora para te assombrar só porque você se decidiu a mudar de vida. Já viu aquele ex que perturba a sua vida? Aquele ex que você, enquanto você terminou com ele, fica mais de ano sumido. Quando você arruma um novo relacionamento, ele aparece para te perturbar. Só quem passou por isso sabe. Enquanto você estava sozinho, você estava tranquilo. Quando você arruma alguém para seguir a vida, ele parece para te perturbar. Você já venceu a batalha, já venceu a luta, mas de uma maneira ou outra, ele aparece para te tormentar. Quem está assistindo Deus falar contigo aqui essa tarde, irmão? Glorifica o Senhor aqui, levanta sua mão. Levanta sua mão. Adore o Senhor, ei. Não é porque você está de máscara que é proibido glorificar o Senhor. Adore o Senhor essa tarde que se faz presente, meu irmão. A tristeza maior de Sansão não foi o fato dele só comer o mel, irmão. Porque além dele comer o mel, ele levou esse mel para os seus pais. E os seus pais comeram o mel também. Irmãos. Só que a diferença é que Sansão não falou de onde veio a procedência. Sansão não falou para os pais de onde veio aquele mel. E esse que é o problema do pecado, né, irmão? Esse que é o problema da desobediência, que ela é contagiante. Porque quando você erra, você desobedece, nós carregamos isso para a nossa família. Nosso pecado reflete em quem está próximo de nós. Nosso erro mascara a nós, mas afeta outras pessoas. Eu sempre falo isso, não adianta nós sermos uma coisa e vivermos outra. Não
adianta vestirmos uma capa de crente e depois saímos por aí fazendo as coisas que até o ímpio faz menos coisas. Nós fazemos coisas piores do que os ímpios. Isso é mascarar. Isso é ser mascarado. O que nós vemos por aí é isso acontecendo. Vencemos o leão, mas mesmo morto, o leão ainda vence a gente. Ei, meu irmão, eu quero te falar uma coisa. Quando você pede ajuda ao leão da tribo de Judá, ele está conosco, ele não aparta do nosso lado. Quando você pede ajuda ao leão da tribo de Judá, ele não se aparta, a presença dentro do nosso coração. Glorifica o Senhor, pelo amor de Deus. Capítulo 16, eu estou caminhando para o final. Capítulo 16, versículo 20, diz assim. Agora a história padrão que nós conhecemos. Sansão conhece Dalila. Dalila, então, o exército dos filisteus chega até Dalila e influencia ela a persuadir Sansão. E ela então, e Sansão faz então as pegadinhas com ele, 3 vezes engana Dalila, e na 4ª vez ele fala a verdade, que a sua força dependia do cabelo, mal sabia que não era dali, era da obediência. No versículo 20, na capítulo 16, diz assim: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes me livrarei. Porque ele não sabia já que o Senhor se tinha retirado dele. Dalila então me engana, resumindo, Dalila então me engana Sansão. Ela corta o cabelo, raspa o cabelo de Sansão e ele dormindo. Ao ponto de Sansão não perceber antes do que ele estava careca já não tinha cabelo nenhum. Mas aí a Dalila não sabia. Ela tinha que testar, irmão. Ela falou assim: Sansão, lá vem o exército. Lá vem o exército filisteus. Aí Sansão levanta, careca, sem saber. Com aquela, estufou o peito, fortão. Estufou o peito e falou assim: ó, eu vou vencer normal, como já venci várias vezes. É normal para mim, deixa eles virem. Aí o texto diz: e não sabia ele que o Espírito do Senhor já não estava mais sobre ele. Lembra do leão? No leão o texto diz que o Espírito do Senhor se apossou em Sansão e o fez matar o leão. Olha só, agora é diferente. O Espírito do Senhor já não estava mais com Sansão. E a triste coisa, irmãos, é nós sairmos da nossa casa, virmos para o culto, estarmos aqui, vemos os louvores, nos emocionar com a palavra, e aí nós sabemos, nós nem percebemos que o Espírito de Deus já não se faz morada mais em nós. A triste coisa é quando o Espírito do Senhor já não toca mais no seu coração. A triste coisa é quando o Espírito Santo já não faz efeito algum em seu coração. A pessoa entra aqui, ela canta aqui, mas ela sai da mesma maneira que ela entrou. E ela sai daqui ainda cometendo os mesmos erros, cometendo os mesmos fracassos, cometendo as mesmas derrotas. O que é isso, irmão? O que acontece comigo? O Espírito do Senhor já não se encontra mais. Um ambiente desse aqui, sem ter o Espírito do Senhor, é a mesma coisa, é apenas uma reunião. E quando então o exército dos filisteus chega até Sansão, a primeira coisa que eles fazem é arrancar os olhos de Sansão. E pegou uma tocha de fogo e queimou os olhos de Sansão. Aquilo que mais fez Sansão pecar e desviar foi queimado. Então Sansão se sentiu impotente, pastor, pela primeira vez, sem força alguma. Desde o seu nascimento ele era diferenciado pela força. Agora ele se vê impotente, sem força alguma. E após os seus olhos ser queimados,
Ele foi levado em cativeiro e chegou lá, foi malhar trigo igual um animal. Ele foi lá igual animal, agora está sendo humilhado, careca, desprezado e sem força alguma. E muitas vezes é assim, e que o inimigo das nossas almas quer ver a gente ficar humilhado, prostrado, cego espiritualmente. O que é, irmão? Cegueira espiritual. Que maneira é essa? É você não saber o caminho que está à sua frente. Irmãos, alguém cego, se ele passar por aqui e tiver um obstáculo aqui na frente, ele vê ou não? Claro que não. Ele vai andar e vai tropeçar e vai cair. O cego espiritualmente é dessa maneira que vive, tropeçando em barreira em barreira. A cada barreira que passa, ele tropeça e cai. Irmão, levanta um pouquinho, anda um passo, cai de novo. Levanta um pouquinho, anda outro passo e cai de novo. Não consegue ter um padrão espiritual, uma vida espiritual equilibrada. É sempre uma vida de gangorra. Uma hora está bem, uma hora está mal. Uma hora está bem, uma hora está mal. É necessário restaurar a nossa visão espiritual, irmão. Fique de pé que eu estou encerrando já. Essa noite, essa tarde, eu quero que você feche seus olhos essa tarde. Feche seus olhos. Peça a Ele, peça o Espírito Santo para vir fazer morada no seu coração. Peça o Espírito Santo para não ser apenas algo que vem e vai embora, mas alguém que faça morada. Que Deus possa, através do Espírito Santo, fazer morada no seu coração. Feche seus olhos, clama a Ele agora, chama o Espírito Santo para a sua vida. Não seja um Sansão que não sabia que o Espírito Santo foi embora, mas seja assim, um Sansão que enquanto na sua obediência o Espírito Santo vinha sobre ele. Peça ao Espírito Santo para fazer morada, e os músicos já podem vir. Peça ao Espírito Santo para fazer morada no seu coração. Peça ao Espírito Santo para fazer morada, meus irmãos. Oh, aleluia, Senhor, meu Deus, Pai amado. Aqui está a sua palavra, Pai amado, para a sua igreja, Senhor. Ó Senhor Jesus, peço agora para o seu Espírito Santo, Pai amado, fermentar os corações aqui, está aqui, Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa, Pai amado, estar presente no coração, na vida, Pai. Que só o seu Espírito, Pai amado, que pode transformar. Só o seu Espírito, Senhor Jesus, que pode, Pai amado, mudar alguma coisa. Só o seu Espírito, Senhor, que pode, Pai amado, fortalecer nesses momentos difíceis. Que aquelas pessoas agora, Pai amado, que está assistindo esse culto pela internet, possa ser, Pai amado, blindada pelo seu Espírito Santo. Oh, Pai amado,